Olá, meus queridos irmãos e amigos do Seminário Paulo Leivas Macalão, a graça e a paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Jaime Júnior, é um prazer estar contigo agora nessa nova matéria que é Evangelhos. Trata da vida, da biografia, da obra, dos milagres, dos ensinos de Jesus Cristo e com certeza é um dos melhores temas a ser estudado, né? Os ensinos e a vida de Jesus. Esteja conosco atento, aprendendo, recebendo do Senhor Jesus parte dos seus ensinos, edificando a sua fé naquilo que Ele é e naquilo que Ele fez. É um prazer estar conosco e estar nos acompanhando em mais essa aula. Deus te abençoe. Estudando então sobre os evangelhos, né? Os evangelhos são aqueles 4 livros do Novo Testamento que tratam da vida, da história, da obra e dos ensinos de Jesus Cristo. Nós sabemos que a palavra evangelho significa boas novas, né? Ou boa notícia, já que trata da boa notícia da vinda de Jesus ao mundo, para salvar todos que nele creem, com a garantia do perdão e da vida eterna. Por isso, o conteúdo dos evangelhos são mais do que dados biográficos sobre a vida de Jesus. São proclamações escritas da história da redenção. Com relação a esses 4 evangelhos, nós temos então um nome técnico que se chama evangelhos sinóticos. 3 dos evangelhos nós classificamos como evangelhos sinóticos, que quer dizer a mesma visão, ou visão plano geral. E temos também o Evangelho de João que não se enquadra. Os evangelhos sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas, e o Evangelho de João não se enquadra nesse perfil dos evangelhos sinóticos. Nós temos aqui que o Evangelho de João foi composto em estilo com conteúdo diferenciado. As informações e a forma com a qual João dispõe essas informações é bem diferente da forma que são apresentadas nos sinóticos, que quando você os lê, você vê que eles têm quase que um mesmo plano, conjunto de informações são apresentados quase que da mesma forma e com quase a mesma cronologia. E com relação a essas diferenças entre o Evangelho sinótico e o Evangelho de João, além dessa que acabamos de citar, a sua diferença, né, com relação à forma como o conteúdo é disposto, nos evangelhos sobressai a vida pública de Jesus, ao passo que no 4º evangelho revela-se a vida particular de Jesus. Nos evangelhos dão ênfase ao ministério de Jesus na Galileia, e já no evangelho de João, ele dá uma grande ênfase ao ministério de Jesus em Jerusalém. Nos evangelhos sinóticos destaca-se a humanidade de Jesus. Já no Evangelho de João se destaca a sua divindade. A razão pelas quais foram escritos 4 evangelhos e não apenas um evangelho, nós temos 2 justificativas. A primeira, que os 4 evangelhos eles estão destinados a 4 povos que estão presentes no contexto da época que foi escrito. Nós temos os judeus, nós temos os romanos, nós temos os gregos, que são gentios, e nós vamos ter depois a igreja. Então, são esses 4 públicos a quem são destinados o evangelho: aos judeus, aos gregos e romanos, que são os gentios, e nós temos a igreja também, né? Além do fato de que um evangelho só seria insuficiente para apresentar os vários aspectos da personalidade de Jesus Cristo. Começando agora então com o evangelho de Mateus. O autor é o próprio apóstolo, que também é cognominado Levi. O tema central do evangelho segundo Mateus é Jesus, o Rei e Messias. Nós já falamos então do público lá atrás, de que trata os evangelhos. Nós vimos que tem os gregos, nós vimos que tem os judeus, nós vimos que tem os romanos, e vimos agora que temos a igreja. No caso do livro de Mateus, ele é destinado aos judeus. O propósito do livro de Mateus é provar que Jesus Cristo é o Messias prometido no livro dos profetas e nos demais livros do Antigo Testamento.
Por isso, ele apresenta Jesus como o único que cumpre as escrituras do Antigo Testamento com relação ao Messias, apresentando um grande número de citações do Antigo Testamento. Ele utiliza por várias vezes a profecia do Antigo Testamento para comprovar fatos sobre a vida e o ministério de Jesus. Ele não traz explicações sobre costumes judaicos, porque já se presume que está conversando com judeus, não é necessário explicar. Ele apresenta a linhagem de Jesus segundo a carne, de Davi até a Abraão, e por fim o tema sobre o reino dos céus, presente ali no Evangelho de Mateus. Ele trata da promessa no Antigo Testamento. Isso significa que o governo de Deus em Cristo e por meio dele está sendo cumprido. Então é muito importante que nós destacarmos um fato de que no livro de Mateus, como ele está sendo escrito para os judeus, o termo que se usa é reino dos céus e não reino de Deus. Isso porque os judeus querem evitar proferir o nome de Deus. Então, especificamente no Evangelho, em vez de tratar ou se mencionar reino de Deus, se menciona reino dos céus. Isso é mais uma evidência de que o conteúdo desse livro é destinado aos judeus. E agora comentando sobre o ministério do Messias, do capítulo 4 ao capítulo 16 do Evangelho de Mateus, nós vemos ali Jesus como o maior representante do reino dos céus, agora explicando sobre a natureza e o caráter do reino dos céus. Para isso, ele está demonstrando as leis do reino. O que você encontra ali naquelas passagens do Sermão da Montanha, nada mais é do que Jesus explicando aos seus seguidores como será e como deve ser implementado. E os que querem participar desse reino, quais são os requisitos que a pessoa deve ter para se entrar nesse reino. Então, quando lemos ali aquele conjunto de bem-aventuranças, exortações e ensinos do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus, nada mais são do que as novas leis do reino. Isso porque, se você se lembrar, no capítulo 20 de Êxodo, o povo de Israel também passou por uma experiência um pouco semelhante. Antes deles entrarem no Egito, Deus ordenou que todos parassem ao pé do Monte Sinai, que Moisés subisse, recebesse as leis da primeira aliança, que é o Antigo Testamento. Quando Moisés recebeu as leis dessa antiga e da primeira aliança, em que tinha todas as ordenanças que o povo deveria cumprir, ali o povo deveria acatar as ordenanças de Deus, das leis da antiga aliança. Jesus Cristo agora como autor da nova aliança. A palavra testamento quer dizer aliança. E os termos dessa nova aliança, Jesus também está descrevendo agora ao pé do monte ali das bem-aventuranças. Qual a diferença? Há uma diferença de conteúdo e há uma diferença de ambiente. No capítulo 19 e no capítulo 20, nós vimos que a lei foi entregue num ambiente de medo, de susto. Isso porque quando o Senhor se manifesta ali no Monte Sinai, há grandes relâmpagos, há saraivas, há escuridão, há trevas e uma voz poderosa de Deus que assusta os judeus. E eles pedem então a Moisés que fale Deus somente com Moisés e não com o povo, porque o povo estava assustado. Já no Sermão do Monte você vai encontrar um ambiente diferenciado. Todos ali assentados, ouvindo calmamente, com tranquilidade e com paz, os ensinos de Jesus Cristo, o representante do reino dos céus e da nova aliança. Jesus apresenta aos judeus e ao mundo as suas credenciais, como símbolo do seu poder salvador, e ali, para isso, ele faz operações de milagres que demonstram, primeiro, o seu poder sobre as enfermidades, simbolizando o poder que ele tem sobre o pecado. Outra coisa, o seu poder sobre os demônios, indicando a queda completa do reino de Satanás. O seu poder sobre a morte revela como aquele que vivificará os mortos. E o seu poder sobre a natureza indica como ele libertará o mundo da maldição. Jesus encontrou forte oposição dos judeus
e principalmente da liderança religiosa de Israel, que era basicamente os fariseus e os saduceus, porque a sua mensagem confrontava os seus ensinos, o seu estilo de vida, a sua hipocrisia e a sua impiedade, pelo fato de estarem presos aos conceitos e visões de um Messias diferente do que Jesus se apresentava. Vemos então que a oposição a Jesus Cristo se deu, primeiro, pelo caráter dos líderes, que estavam na frente da condução da vida religiosa de Israel. Os próprios líderes eram homens não recomendáveis com relação ao seu caráter, mas também a mensagem de Jesus os confrontava. E além do fato que não só os líderes, e isso é importante destacar, não só os líderes judeus, mas o povo de Israel tinha uma expectativa com relação ao Messias. Eles foram ensinados que o Messias seria um homem que Deus haveria de enviar. Não o próprio Deus, mas um homem enviado por Deus, com grandes poderes para destruir todos os inimigos de Israel e implantar então Israel como um grande reino. Mas Jesus deixou claro que o seu reino não seria desse mundo e que a sua missão não era destruir os homens, mas salvar os homens. Ao Jesus perceber a oposição à sua mensagem, ele passou a ensinar por meio de parábolas, quando se referia ao reino. A parábola, como nós já observamos, é um discurso que ensina uma verdade espiritual usando uma ilustração material. Jesus passou a usar essas parábolas para ocultar a verdade aos zombadores, aos ímpios, aos que não tinham o temor de Deus e aos opositores. Então Jesus empregou o uso de parábolas para essas pessoas, para que eles não entendessem o conteúdo, não discernissem o conteúdo dessas parábolas, mas aos sinceros eles teriam entendimento sobre a aplicação de cada uma dessas parábolas. A reivindicação do Messias. Como nós vimos anteriormente, os judeus rejeitaram as afirmações de Jesus quanto à sua missão e ao caráter da sua vinda, como judeu, rei dos judeus e salvador do mundo, porque eles tinham aspirações de um reino temporal e forte. Mas Jesus estava proclamando um reino espiritual. Isso vai causar a rejeição do povo, mas, contudo, o povo vai reconhecer em Jesus Cristo como um profeta e também como mestre. Jesus, sabendo então da aspiração do povo, o seu anseio pela libertação do jugo de Roma, Jesus não vai tornar público o seu caráter messiânico, a sua missão messiânica. São para poucas pessoas e para poucos grupos que Jesus vai revelar ser ele o Messias prometido. E isso para não induzir os judeus a esperar em Cristo o estabelecimento de um reino terrestre, um reino temporal, e também esperar que através de Jesus Cristo houvesse a independência do Império Romano. Por isso, até mesmo a entrada de Jesus, a sua entrada triunfal em Jerusalém, como filho de Davi, apesar de ser aclamado por uma grande multidão, na verdade, a sua entrada ali também, ela não foi cercada de muito aparato, justamente para que se evitasse a qualquer custo chamar a atenção de Roma, que poderia pensar que aquilo ali estaria se tratando de um motim. Por isso, mesmo na entrada triunfal de Jesus, em que ele foi aclamado em sua entrada ali nas portões de Jerusalém, houve um ambiente de tranquilidade, um ambiente pacífico, para não chamar a atenção do Império Romano. O discurso profético do Messias, no capítulo 24, nós encontramos ali um caráter duplo com relação àquelas profecias de Jesus, descritas no capítulo 24, em parte do capítulo 25, em que Jesus profere dois tipos, ou profecia de duplo caráter, alguns de cumprimento iminente e outra de cumprimento mais posterior. As profecias de caráter iminente seria aquela, por exemplo, como a destruição de Jerusalém, em que Jesus afirmou que não ficaria pedra sobre pedra.
Já as profecias de caráter remoto, mais longínquo, se referia àquelas que se tratam da segunda vinda de Jesus, da grande tribulação, do juízo de Deus sobre os homens e da instalação do reino de Jesus Cristo. O importante é que Jesus queria deixar claro que, assim como aquela profecia de caráter eminente se cumpriu e Jerusalém foi destruída, as profecias de caráter remoto também haverão de se cumprir. Jesus haverá de voltar, haverá um julgamento, o mundo passará por uma grande tribulação e Jesus Cristo virá em glória para reinar sobre os moradores da terra. Então, nós devemos estar preparados pela veracidade e a certeza de que essas profecias se cumprirão. E com relação ao sofrimento do Messias, apesar dos grandes milagres operados por Jesus, apesar de vários seguidores que ele conseguiu angariar, nós já vimos que ele encontrou uma forte oposição. E claro que nós temos o fator profético também. Então Jesus enfrentou uma forte oposição da liderança judaica que o entregou, para ser crucificado, julgando eles que com isso o ministério de Jesus seria encerrado e os seus ensinos seriam anulados. E nós sabemos que isso não aconteceu. Pelo contrário, a profecia de Isaías 53, concernente ao Messias sofredor, encontrou seu cumprimento ali nas descrições do Evangelho de Mateus. Todo o sofrimento a qual Jesus passou, tudo aquilo nada mais é do que o cumprimento de Isaías 53, do servo que deveria oferecer a si mesmo como sacrifício pela redenção do seu povo. Tudo fazia parte de um quadro profético previsto e estabelecido por Deus. E dentro desse quadro profético que estava previsto não só a humilhação e a morte do servo sofredor, que era o Messias, nós também vemos o vislumbre da sua grande vitória pela sua ressurreição. O triunfo do Messias, o triunfo de Jesus sobre a morte, traz como triunfo o fato de que todo o poder lhe é dado nos céus e na terra. E seus seguidores em todo o mundo têm a garantia da sua presença e manifestação do seu poder, acompanhando a nossa mensagem de salvação. Assim se cumprem as palavras de Isaías no capítulo 42 e capítulo 49, que fala da vitória do servo do Senhor, que teria como missão anunciar a sua palavra aos gentios. Esse versículo se cumpre, essa profecia se cumpre em que Jesus alcança o mundo gentílico através da igreja. E a igreja consegue anunciar com êxito essa mensagem, porque o seu Messias, Jesus, o Messias, o Salvador e o Rei dos Judeus, está vivo, ressurreto, presente no meio da igreja e confirmando essa presença por meio da manifestação de sinais e milagres acompanhando a sua igreja. E agora temos o Evangelho de Marcos. Marcos era o autor desse evangelho, ele era filho de Maria, uma mulher de Jerusalém, cuja casa estava aberta para a reunião dos cristãos primitivos, como nós vemos lá em Atos capítulo 12, no versículo 12. Marcos não foi discípulo de Jesus, e ele não era também do quadro de apóstolos, mas nós temos relatos da Bíblia que ele se tornou companheiro de Pedro. Pedro, até quando se faz menção de Marcos, ele chama de filho amado. E a história, declara, os historiadores declaram também, nós temos relatos dos pais da igreja, que Marcos ouviu de Pedro os vários relatos acerca do ministério e da vida de Jesus, e ele, com as suas anotações, então, compôs o seu evangelho. E uma curiosidade é que o evangelho de Marcos, a forma como ele foi escrita, serviu de base para os autores de Lucas e também de Mateus, para também disporem as suas informações. Então, segundo alguns historiadores também, o livro de Marcos, apesar da sua simplicidade, na verdade ele serviu de base e de estrutura para os autores do Evangelho de Mateus e também para Lucas. A narrativa do Evangelho escrita por Marcos apresentam movimentos rápidos.
Por isso ele é identificado como o evangelho da ação e não dos longos discursos, identificando-se como estilo de vida romano. No Evangelho de Marcos, nós encontramos Jesus sempre em movimento. É Jesus indo para uma determinada região e a expressão "e logo após" é muito comum no livro de Marcos, indicando que esse servo sofredor, que esse servo conquistador, apresentado por Marcos aos Romanos, estava sempre em movimento. E os seus movimentos resultavam em vitórias sobre vários inimigos, sobre as forças da natureza, sobre a força do mal, sobre a morte. Marcos, destinado ao público romano, trata de Jesus como servo em movimento e vencendo. Nele, o reino de Deus invade o reino do mal e Jesus combate as forças satânicas, mas a narrativa de Marcos devota um grande espaço, até um pouco desproporcional, com relação à paixão e à morte de Jesus Cristo. O mesmo livro que, em sua grande parte, está ali informando sobre a vida vitoriosa desse servo, sobre todas essas forças. Esse mesmo livro também demonstra, em grandes capítulos, numa grande quantidade de espaço, a morte e ao sofrimento desse servo conquistador, o que parece ser um paradoxo. Mas nós vamos entender que para o Império Romano é muito importante a questão da conquista. E ao apresentar Jesus como conquistador, Marcos está deixando claro o caráter da missão de Jesus, que é vencer as forças do mal, vencer as forças da natureza, vencer as doenças e vencer a morte. Então esse servo conquistador teria que vencer um grande e último elemento, que seria a morte. E essa morte ela seria antecedida por sofrimento, uma aparente derrota e humilhação desse conquistador. Mas Marcos demonstra para aqueles romanos, olha, o servo conquistador, ele venceu também a morte. Quando os homens e o mal pensou que iam derrotá-lo com o poder da morte, o servo conquistador, ele deu a volta e venceu também a morte, tornando-se o Todo-Poderoso, aquele que tem poder sobre todas as coisas. O destino do livro de Marcos são aos romanos, é endereçado ao povo romano. E dentre as particularidades que evidenciam que o livro de Marcos ele foi destinado a esse público, ao público romano, nós temos aqui algumas evidências internas do livro. Primeiro, os costumes dos hebreus são explicados. Isso porque a sociedade romana não compreendia alguns valores, principalmente religiosos, dos judeus. Marcos emprega a divisão do tempo segundo os romanos. O dinheiro é mencionado em moeda romana e praticamente não há referências a profecias do Antigo Testamento para fundamentar várias passagens do livro de Marcos, várias afirmações de Jesus. Porque ao contrário de Mateus, em que Mateus estava escrevendo para os judeus e ele tinha que fundamentar dentro da escritura dos judeus vários aspectos do ensino e da vida de Jesus, já o livro de Marcos não precisava dessa fundamentação, porque a maioria dos judeus não compreendiam a literatura religiosa dos judeus. Acima de tudo, Marcos descreve a vinda do grande conquistador Jesus, registrando seu nome, a sua proclamação, a sua vitória sobre Satanás, a proclamação do seu reino, suas obras de poder. Como nós já vimos, Jesus é um conquistador que tem poder sobre forças acima da natureza terrestre. São as forças da natureza, forças do mal e o poder da morte também. E o livro de Marcos dava grandes demonstrações de domínio de Jesus sobre a natureza, demônios, enfermidades e a morte, como falamos aqui agora, revelando a oposição do povo, Herodes e líderes religiosos. Todos os evangelhos vão revelar esse fato de que Jesus vai encontrar uma grande oposição em todos os segmentos, já que Jesus também vem para, o ministério de Jesus vem para confrontar todos os conceitos humanos que estão em desacordo com o reino de Deus. E
Por fim, o livro de Marcos registra Jesus assumindo o seu reino espiritual. Ou seja, após a sua morte, que parecia ser a sua derrota, mas depois da morte de Jesus, houve a sua ressurreição, e que ele aparece com um novo corpo glorificado. Nós vemos ali então que Marcos demonstra que Jesus agora, aquele servo conquistador, assume o reino espiritual. Isso num primeiro momento, né? Porque nós não vemos Jesus reinando sobre a terra hoje. Nós vemos esse mundo, né, entregue à apostasia, entregue à depravação, entregue à maldade dos líderes que são opressores. Então Jesus, ainda hoje, ele não tem o seu reino estabelecido na terra como está previsto. Há uma etapa para que isso aconteça, e a primeira etapa é que Jesus tenha o seu domínio espiritual sobre aqueles que abriram seu coração, para que ele seja o seu rei. No segundo momento, é claro, inclusive nas próprias profecias de Jesus encontradas no livro de Marcos, Jesus tomará posse definitiva da sua posição de rei sobre todas as coisas, sobre todos os povos e sobre todo o mundo. E, por fim, Marcos registra também a capacitação que Jesus concede aos seus seguidores para dar continuidade ao ministério de proclamação. Os seus seguidores também recebem capacitações. Por isso que no livro de Marcos nós encontramos a grande comissão em que ele diz aos seus discípulos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E nós vimos ali também, em complementação, que ele dizendo que os sinais seguirão aos que creem. Em seu nome haveria expulsão de demônios, pisariam em serpentes, eles curariam os enfermos, ou seja, os seus seguidores teriam poder para realizar o que o seu Senhor fez aqui na terra. E assim, meus queridos irmãos, nós concluímos esse breve comentário sobre os evangelhos, em que tem como principal motivação tornar conhecido aos homens a vinda do Filho de Deus ao mundo, né? Esse Filho de Deus que na verdade é o homem perfeito, é o servo dos homens que veio para buscar e salvar o que se havia perdido, mas ele é o Deus na forma de homem que venceu todos os obstáculos que o homem não pode vencer sobre o pecado, sobre a morte, trazendo então por meio da sua ressurreição a esperança para todos aqueles que nele crêem. Jesus Cristo é o perfeito Salvador do mundo. Ele é a luz que veio iluminar os homens e, conhecendo os seus ensinos, andando segundo os seus caminhos, nós teremos a luz perfeita e teremos também a vida eterna. Que Deus te abençoe, leia cada dia mais os evangelhos. Tenha também as palavras de Jesus e os seus ensinos como referencial para andar nessa vida. Assim como Jesus não era desse mundo, apesar dele ser rei, ele disse que o seu reino não era desse mundo. Nós também, como servos de Jesus Cristo, devemos ter em mente que o nosso reino não é desse mundo. Por isso, os nossos valores, as nossas aspirações e as nossas renúncias se devem ao fato de que nós não queremos nada desse mundo passageiro, mas queremos o reino eterno prometido por Jesus Cristo. Deus te abençoe em nome de Jesus.